boa noite. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje é um dia que iremos ministrar a ceia do Senhor. E, para isso, eu gostaria de ler um versículo apenas. Mas antes de ler o versículo, eu gostaria que todos nós fechássemos nossos olhos, abrisse nossos corações para falar com o nosso Pai Celestial. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, não importa, Senhor, se há uma proibição, Senhor, para que viéssemos a nos reunir, Senhor, dentro do templo do Senhor, dentro do templo da igreja, Pai. Mas, Senhor, estamos reunidos aqui, cada membro nas suas casas, Senhor, no qual realizaremos, Senhor, a ceia do Senhor, estando em plena comunhão com o Senhor. Por isso, Pai querido, Pai amado, Pai, sabemos e reconhecemos que o Senhor é onipresente. Da mesma maneira que o Senhor está aqui, o Senhor está em cada casa, em cada vida que esteja, Senhor, assistindo, Senhor, esse vídeo, Senhor, e esse culto de adoração ao Senhor, no qual estamos prestando, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que a tua mão de poder possa estar sobre a vida de cada um de nós. Por isso eu oro e agradeço no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, tem um texto que o Senhor deu agora à tarde e eu gostaria que nós lêssemos. Está no Salmo número 34, versículo 18. Eu só vou ler esse versículo, é um único versículo, mas é um versículo que, na realidade, eu não tinha escolhido esse versículo, mas o Senhor me tocou que eu pudesse ler aqui na ceia, pelo menos. Todos já encontraram? Está escrito na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Meus amados irmãos e amigos, e você que esteja nos assistindo, quando eu olho para esse texto, eu vejo essa palavra quebrantado. O que vem ser essa palavra quebrantado? Muitas vezes nós pronunciamos esta palavra, mas não entendemos muitas vezes o que é. O quebrantado é a pessoa estar quebrado. O que é quebrado? Não é quebrar um braço, não. É quebrar aquilo que tem dentro de nós, que é o nosso eu. Muitas vezes o nosso eu nos atrapalha na nossa vida, nos atrapalha na nossa caminhada. E o nosso eu também observo de uma coisa muito importante. É aquela pessoa que é pedante. Como uma pessoa que é pedante, ela pode adorar a Deus, não vai conseguir adorar a Deus. Uma pessoa que é soberba, a Bíblia, inclusive, fala que Deus não tolera a soberba. Então, meus amados, quando nós olhamos isto, são pessoas orgulhosas. Por isso, meus amados irmãos, eu vejo que quando a pessoa se converte, ela tem que se quebrar. Ela tem que quebrar isso dentro dela, tem que ser humilde. Humilde de coração. Por isso que Jesus fala aqui a necessidade de o nascer de novo. Então, como o texto fala aqui,
perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, aqueles que têm o coração mudado, aqueles que recebem um coração novo. Isso que nós precisamos entender. Então, quando isso acontece dentro do ser humano, aí vem a segunda parte. O Senhor salva os de espírito oprimido. Jesus tem um projeto na vida de cada um. Por isso há uma necessidade de mudança da nossa vida. A nossa vida é de etapas e cada etapa exige uma mudança e é uma mudança para melhor, não uma mudança para pior. Por isso, na ceia, nós precisamos ter uma aproximação de Deus. Porque muitas vezes o ser humano acha que Deus se afastou. Não. Quando nós temos um eu desta maneira, como foi dito aqui, cada vez mais estamos se afastando de Deus. O ser humano que se afasta de Deus. Não é Deus que se afasta. E por isso, essa reunião é para que nós possamos ficar a serviço do Senhor. Para fazer o serviço do Senhor, há uma necessidade de um coração novo. Senão, não estaremos. Amém, meus amados? Amados, medite nesse texto, retém no seu coração, para que você, daqui para frente, você possa ser uma nova criatura. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Renova-me, Senhor. Amém? Opera, Senhor. Necessita ser mudado, Senhor. Muda, Senhor, o nosso coração. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim Opera, Senhor. necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração Faz uma limpeza, Senhor. necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém, Senhor. Precisamos de ti. Vamos adorar o Senhor em espírito e verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Glória a Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de pedir Valério para orar ao Senhor. Senhor, nós, uma vez mais, colocamos a nossa gratidão diante de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Senhor, porque podemos, Senhor, com nossos espíritos, Senhor, com as nossas bocas, Senhor, ter a oportunidade, Senhor, de colocar a nossa gratidão diante de Ti. Senhor, te louvar porque, Senhor, em meio a, Senhor, a essa situação que temos vivido, o Senhor tem, Senhor, nos dado forças, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem guardado, Senhor, nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te pedimos também, Senhor, que, Senhor, a cada dia, Senhor, só possa, Senhor, estar nos ajudando, Senhor, na nossa caminhada, firmando nossos passos, Senhor, e que nós venhamos, Senhor, nos fortalecer, Senhor. Pedimos, Senhor, que só possa continuar, Senhor, nos abençoando durante este culto, Senhor, recebendo o nosso louvor também, a Tua palavra, Senhor. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor. Graças a Deus. Nós vamos estar, agora nesse momento meditando na palavra do Senhor. E o primeiro texto que nós vamos ler está em Mateus 11. Mateus 11, 11. Nós falaremos hoje sobre, vamos meditar um pouco na vida de João Batista, né, e o que tem de ensinamento para a nossa vida hoje. Amém? Então, Mateus 11, 11 está escrito assim: em verdade vos digo, aqui é Jesus falando, né? Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém? Então, dentre os nascidos de mulher, ninguém nasceu maior do que João Batista. Se nós formos olhar na palavra,
né, sobre a vida de João Batista, né, e nós temos lá em alguns textos, né, em Mateus capítulo 3 fala de João Batista, no capítulo 11 e no 14. É uma história muito conhecida, né? Então, desde o nascimento já foi um milagre, né, o nascimento de João Batista, porque sua mãe, Isabel, né, quando concebeu, e o pai teve uma experiência também, que por não ter crido, perdeu, né, até a voz, não foi até o nascimento dele. E ele foi uma vida que desde o seu nascimento foi consagrado ao Senhor, e Deus tinha um propósito na vida dele, né? E nós podemos ver, eu não vou ler, irmãos, o capítulo, porque são 3 capítulos que falam sobre João Batista, né? É Mateus 3, Mateus 11 e Mateus 14. Então, eu só peguei esse versículo, mas os irmãos podem ler com mais calma esses capítulos que estarão falando dele, tá? Mas o que eu gostaria de que estivéssemos meditando a respeito é que a gente observa que João Batista, ele foi um homem extremamente dedicado ao reino dos céus. E se a gente for olhar para a vida de João Batista, a gente vê que ele pouquíssimo se envolveu com as coisas desse mundo, né? A Bíblia fala que ele vestia peles, né, de animais, se alimentava de gafanhotos. Então, quer dizer, ele vivia uma vida humilde e vivia pregando o evangelho, né? O evangelho não, ele vivia pregando arrependimento, arrependei-vos porque é chegado, né, o reino dos céus. A gente vai vendo isso. E ele foi anunciando a vinda de Jesus. Ele preparou, como disse o profeta Isaías, né, aquele que prepara o caminho para o Salvador. João Batista foi esse que preparou o caminho para a vinda de Jesus, né? E aí, até eu costumo dizer que hoje o nosso papel cristão é o mesmo de João Batista, anunciar a vinda de Jesus. Jesus vai voltar, né? E ele vem, só que dessa forma diferente. Agora ele vem como rei, como Senhor Salvador, para buscar a sua igreja, né? E nós precisamos nos preparar. Então, isso é uma síntese, né, da vida de João Batista. Ele foi fiel, ele pregou, né, o arrependimento, e ele também afrontava o pecado. Ele não aceitava o pecado, né? Então, nós vemos até uma passagem, acho que está aqui em Mateus 14, se não me engano, mas a gente não abrir, não, em que fala que Herodes, né, ele intentou, né, e acabou, né, criando uma situação em que ele queria se envolver, né, com a mulher de Filipe, seu irmão Herodias, e como foi condenado, né, condenado no sentido de João Batista, né, condenou essa atitude dele, e ele intentou então matar João Batista, né? Na verdade, foi Herodias, né, que pediu a sua filha numa situação, né, que eles estavam reunidos lá em Mateus 14, né, houve uma reunião, né, e aí a filha de Herodias, que era essa mulher com quem, né, Herodes havia essa intenção, né, e aí Herodias dançou e Herodes se agradou e perguntou, né, prometeu que daria a ela o que ela pedisse, o que ela quisesse. E como Herodias também, né, não gostou da atitude de João Batista de condenar, né, esse relacionamento errado, pediu a cabeça de João Batista. E João Batista foi decapitado, né, ele perdeu a cabeça, né? E aí que eu gostaria de falar, né, é isso que eu gostaria que a gente falasse hoje. Por quê, irmãos? João Batista, ele, por ser fiel ao Senhor, condenar o pecado, né, falar contra o pecado, pregar o arrependimento, houve uma situação que a gente vê no mundo espiritual. O que aconteceu? O inimigo usou uma vida, né, que estava em pecado e pediu a cabeça dele. E ele perdeu a cabeça. E hoje em dia, irmãos, o que isso traz de ensinamento para a gente, né? Porque muitos de nós, chamados cristãos, né, nos chamamos de cristãos, e às vezes estamos no caminho do Senhor, ou já estivemos e hoje não estão mais, caminhamos na presença de Deus, pregamos o Evangelho, louvamos o Senhor, né? E o que acontece? Às vezes a gente perde a cabeça, né? Às vezes a gente perde a cabeça. Há situações que o inimigo arma de forma a agir para que a gente perca a cabeça,
né? E isso é muito sério, né? Por quê? Porque o que acontece? Hoje em dia nós vivemos numa sociedade extremamente mundana, né? E que o pecado ele vem, né? A palavra diz que é um pecado tão de perto nos rodeia. E nos rodeia de várias formas, né? E aí, o que acontece? Nós somos tentados das mais diversas formas. E o inimigo sabe como tentar cada um, porque sabe a fraqueza de cada um, né? E aí, o que a gente percebe? Que o inimigo, ele ataca e ele vem atacar ele quer que nós percamos a cabeça, ou seja, ele ataca os nossos pensamentos, a nossa mente, porque tudo começa na mente. A Bíblia fala que assim como o homem pensa, assim ele é. Então, tudo começa na mente. Então, todas as minhas decisões, tudo que eu faço, começa na minha mente. E o diabo sabe disso. Então, o que acontece? Ele tenta, e você vê que o mundo de hoje, sorrateiramente, vem agindo de forma a trabalhar na mente, no pensamento da humanidade, levando a pecar, né? E o que acontece? E a gente não se dá conta disso. E muitas vezes, o que acontece? O cristão, ele vem sendo tentado, ele vem servindo ao Senhor, mas o diabo arma uma situação que nós perdemos a cabeça, mas continua muitos, né, que se dizem cristãos, continuam servindo a Deus, indo à igreja, se envolvendo com serviço religioso, no entanto já perderam a cabeça, e quem perde a cabeça morre. Espiritualmente está morto, mas está lá. Mas está morto, espiritualmente, né? E isso é sério. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E por que, né? Que nós precisamos também. O que a palavra nos orienta a respeito da mente? Em Lucas 10, 27, que é outro texto que eu quero trabalhar hoje, né? Fazer um paralelo com João Batista, Lucas 10, 27, está escrito assim. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Eu botei ali, mas eu prefiro acompanhar pela minha Bíblia. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então a palavra do Senhor, ela nos manda, é mandamento do Senhor, amar ao Senhor com todo o nosso entendimento. A palavra entendimento no grego é dianoia, que significa o que essa palavra? Dia significa completamente, de um lado ao outro, ou seja, totalmente, de forma completa. E noieo significa usar a mente. Então, eu preciso usar a minha mente completamente para amar a Deus e servir a Deus de todo o meu entendimento. E o diabo sabe disso. Então, por que ele quer atacar tanto a nossa mente? Porque ele sabe que é mandamento de Deus, que a gente precisa usar todo o nosso entendimento para a glória de Deus. Então, nós somos atacados diariamente com estratégias malignas, né, e tentações para atacar a nossa mente, porque o inimigo sabe da importância que é isso. E aí, a gente vê quais são as estratégias, as mais diversas. Eu vou citar só umas, porque ele tem muitas estratégias. Né? E como que ele pode atacar a nossa mente e os nossos pensamentos? Em relacionamentos, por causa de mulher ou de homens, ataca os nossos relacionamentos na nossa mente, começa tudo na mente. Por causa de política, muitas vezes a gente começa a se envolver demais com as coisas desse mundo, com política, e enquanto o Senhor nos mandou nos envolvermos com as coisas da eternidade. Né? Devemos nos manter atualizados, mas tomar cuidado para isso não dominar a nossa mente. Por causa de poder e de dinheiro, hoje em dia a gente vê uma sede de poder e uma sede de dinheiro, e isso às vezes toma todo o nosso entendimento e a gente desempenha todo o nosso tempo em prol de alcançar poder, influência e dinheiro. Né? Outra coisa, por interesses pessoais, às vezes os meus interesses pessoais estão acima da vontade de Deus para mim. Né? Então, por vaidades, importâncias demais a futilidades. Irmãos, hoje nós vemos de uma forma impressionante, principalmente através da internet, quanta futilidade que nós enchemos a nossa mente, né, de coisas fúteis, bobas, que não vão acrescentar nada. E a gente cai nessa tentação.
Né? E isso eu digo a gente porque eu estou incluída, tá, irmãos? Todos nós estamos incluídos nisso. A palavra é para todo mundo, não é só para um, para A, para B, não. Para todo mundo. Então, nós precisamos vigiar isso. Porque a nossa mente acaba, às vezes, se ocupando demais com futilidades. Também, no caso de João, não no caso de João Batista, mas por ver e apontar os erros dos outros. O João Batista, no caso, ele apontou o erro lá de Herodes e Herodias, só que ele vigiava pela própria vida, né? Ele tinha a vida no altar, ele tinha uma vida consagrada ao Senhor. E muitas vezes a gente nem está com a vida tão boa assim, diante de Deus, mas a gente está vendo o erro dos outros, mas não vê o nosso, né? Então, essas são algumas estratégias que o inimigo vai lançando na nossa mente para ocupar a gente no dia a dia, de forma a nos distrair do foco, do propósito de Deus para a nossa vida. Né? Então, nós acabamos nos firmando demais nessas coisas, só nas coisas da terra, né? E essas coisas, muitas vezes, semana passada a gente falou de ídolos, muitas dessas coisas, relacionamentos, política, poder, dinheiro, interesses pessoais, vaidades, futilidades, pode virar ídolo no meu coração. E a palavra de Deus diz que o Senhor não vai dar a glória dele a ninguém. Então, eu tenho que vigiar, porque são ídolos invisíveis, nós não vemos. Nós não percebemos que estamos idolatrando essas coisas, né? Mas isso nos priva da vontade, da presença de Deus, né? De estar em íntima comunhão e intimidade com o Senhor, né? E a gente, ao mesmo tempo, a gente percebe que tipo de pessoa é atacada. Hoje em dia, na verdade, essas tentações envolvem todos nós, acredito eu. Mas há um tipo de cristão que, se a gente for olhar pela vida de João Batista, né? É o tipo de cristão que incomoda o reino de Deus. E aí, por isso vem essas investidas sobre nós. E que tipo de cristão é esse? Você pode observar que você já pode ter percebido, conheceu pessoas que há anos atrás pregavam o evangelho com intensidade, serviam a Deus todo dia ali fielmente na casa do Senhor. Hoje não estão mais, né? Louvavam ao Senhor com intensidade, eram instrumentos na casa de Deus. Hoje não estão mais. Porque eram humildes, né? Porque tinham como alvo o reino dos céus, porque faziam parte da família de Deus, porque pregavam o arrependimento, né? Porque eram compromissados com o reino de Deus, não eram gananciosos, não eram vaidosos. Tudo isso, irmãos, são coisas que incomodam o reino das trevas. E esse tipo de cristão incomoda. Então, o inimigo ele vai arranjar alguma forma, porque ele, que tem anos mais de experiência do que nós, né? Porque ele está há anos e anos, né? Desde o início do mundo, ele conhece como é que funciona a nossa mente, a mente humana, e ele sabe como investir nas fraquezas de cada um, que nós não sabemos, mas ele sabe, né? Então, ele não ataca hoje só no corpo. A gente costuma pensar que os ataques do inimigo, as tentações vão vir só no nosso corpo, mas na verdade elas começam na nossa mente, elas não começam no corpo. A tentação ela não começa no corpo, ela começa na mente, não é? Por isso que a palavra do Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o vosso entendimento, com toda a vossa mente, né? E as tentações hoje são muito mentais, né? E você vê que hoje como a mente humana tem sido atacada através de, também, ansiedade. Hoje você começa com é difícil, ainda mais nessa pandemia, quem não está ansioso, né? Ansiedade, tristeza profunda, depressão, inveja, mágoa, amargura, né? Orgulho, falta de perdão. Então, enfim, uma infinidade de coisas que são lançadas na nossa mente e isso nos abatem, essas coisas nos abatem e fazem com que o nosso entendimento e a nossa mente não estejam focados mais somente no Senhor, e sim nesses nossos problemas, nessas coisas que nos afligem, né? E aí, com o passar do tempo, nós começamos a nos ocupar tanto com esse nosso mundinho de preocupações, que a gente deixa o reino dos céus. E aí o objetivo do inimigo foi alcançado. Porque quando eu estou tão preocupada com o meu mundinho, eu não consigo me focar ao mesmo tempo na salvação que o outro precisa, na ajuda que o outro precisa, né? Então, eu começo a achar que só eu que preciso de mão estendida. Eu não estou pronta mais a estender a mão para ninguém, para ser bênção, né? Eu quero só, eu preciso. Mas por quê? Porque agora eu estou focada só no meu mundinho, né? A minha mente mudou o foco.
né? E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, quando isso acontece, as coisas de Deus, elas deixam muitas vezes de nos ser tão atrativas. E aí eu chego a um ponto que eu não quero mais, por exemplo, eu vou servir a Deus, tantas pessoas que antes serviam a Deus de todo o coração, de graça, né, livremente, deliberadamente, hoje em dia, se não receber, já não quer fazer mais. Eu vou ser do louvor? Não, tem que receber né? Eu vou pregar? Eu tenho que receber. Então, quer dizer, o foco já mudou. O foco mudou. Já não é mais, será que é o reino dos céus ou as minhas necessidades, ou o que eu vou me beneficiar com isso? Não é? Se eu não recebo, então não vou fazer. Se eu não estou sendo valorizado, então também não vou fazer. Então, eu preciso tomar cuidado, porque com isso eu vou perdendo o foco. Eu vou perdendo a minha cabeça. Né? Dentro da própria casa de Deus isso pode acontecer. Não é? Então, a gente precisa prestar atenção, porque hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, nós não, graças a Deus, ainda não sofremos com perseguição física. Tem muitos países que têm cristãos que literalmente estão perdendo a cabeça. Países muçulmanos, né? Onde a gente vê que os cristãos realmente estão sendo mortos e decapitados. Aqui, como isso ainda não acontece, se Deus quiser, se um dia acontecer, pode demorar muito, mas se Deus quiser, né? O Senhor pode nos livrar. Mas o que a gente precisa ver é que não é porque isso não acontece que não há uma perseguição ao cristão. Há uma perseguição espiritual que a gente não está percebendo. Física talvez não haja, mas espiritual há. Porque o nosso inimigo, ele não para. Ele está rugindo ao derredor, buscando quem pode tragar. Olha só, buscando da ideia de continuidade. Ele está buscando, ele não para de buscar. Então, o tempo todo ele está buscando quem pode tragar. Então, nós precisamos vigiar, né? E esse é o objetivo dele, né? Fazer com que a gente perca o foco, nos distraímos com as coisas que agradam a nossa carne ou que nos envolvem demais e perder o foco da palavra de Deus. E aí eu quero entrar num outro foco, que enquanto eu estava meditando nisso, eu pensei. Irmãos, existe uma coisa no mundo espiritual que a gente não se dá conta. Que a Bíblia fala, aliás, nós louvamos aqui e falando que para te adorar foi que eu nasci, não foi isso? O homem, a Bíblia fala que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Deus tem um propósito na nossa vida. Propósito número 1, dar glória ao nome dele. Só que Deus, ele é tão bom que ele não pode estar frente a frente com nós. Ele não vai aceitar. Se eu estou com minhas mãos sujas, se eu estou em pecado, se a minha mente está com ídolos além de Deus, em vez de eu estar adorando só a Deus, há outras coisas na minha mente, no meu coração. Essa adoração que eu vou... Isso é sério. Essa adoração que eu vou entregar a Deus quando eu louvo, Deus não vai receber. Porque é como a gente vê lá, quando eram ofertadas as ofertas, o Senhor falou, eram cordeiros sem mancha, sem mácula. Então o meu louvor, a minha oferta, a minha adoração não pode ter mancha de pecado. Então quando eu chego diante de Deus para oferecer um louvor, uma adoração com mancha de pecado, um louvor sujo de pecado, Deus não vai receber essa adoração. Mas ela vai para o mundo espiritual. Se ela vai para o mundo espiritual e Deus não recebe, alguém vai receber. E não é Deus. Não é Deus Pai. Alguém vai receber essa adoração. E essa adoração, quem vai receber é o inimigo das nossas almas. E muitas vezes ele tem sido mais engrandecido através do nosso pecado, da vida descompromissada do cristão com Deus, do que o próprio nome de Deus sendo engrandecido e glorificado. Isso é sério. Porque eu, Daniela, preciso me acertar com Deus dia a dia, em temor e tremor, antes de chegar no altar do Senhor e oferecer uma oferta ao Senhor. Né? Então, isso eu preciso puxar isso para mim. Né? Meu pai sempre fala, a gente ouve a palavra do Senhor, ou com a enxada puxando para a gente, ou com a pá. Isso é para o fulano, isso é para o ciclano. Então, assim, vamos meditar com a nossa enxadinha. Né? Então, isso é para mim. Eu preciso pensar. Eu não posso perder minha cabeça. Eu não posso louvar o Senhor com louvor morto, porque os mortos não louvam. Aliás, tem um versículo que diz isso. A sepultura vai louvar o Senhor? Não vai. Os mortos não louvam. Então, eu não posso perder a minha cabeça. Eu preciso estar focado no autor e consumador da minha fé para exaltá-lo, glorificá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade, para que ele receba essa adoração. E ele seja engrandecido e o nome dele seja fortalecido na minha vida. Né? Então, irmãos,
a gente não pode se enganar. A Deus a gente o engana. E a gente, às vezes, se engana. A gente está se enganando, né? E aí, às vezes, isso vira hábito, né? E aí, o que acontece? Não sobra tempo mais para eu me interessar para as coisas de Deus. Outra coisa que acontece, para as coisas espirituais, né? A gente até fala de Deus, ora, né? Fala do que lembra ainda da Bíblia, porque às vezes a gente não lembra mais muita coisa mais da Bíblia, porque tem muito tempo que não lê. Mas o que acontece? Só fala. A mente ainda já está dominada pelas coisas mundanas. E aí, o que acontece, irmãos? Há uma coisa que começa a acontecer. Quando eu perco a minha cabeça, eu deixo de ter a minha vida consagrada no foco, no propósito de Deus, ou seja, eu estou em pecado, porque eu perdi o alvo, o pecado, né? E o que acontece? Uma coisa começa a acontecer. Nós começamos a nos sentir incomodados com as coisas de Deus. Ou seja, ficar sentada, isso eu estou falando por experiência própria, que eu já tive em momentos da minha vida. Ficar sentado numa igreja para ouvir 1h30 de pregação, 40 minutos, já é uma coisa que te incomoda, algo dentro de você te incomoda a sair dali. A se mexer, a beber água, ir ao banheiro, algo incomoda. Você não aguenta, né? A mesma coisa, ficar muito tempo louvando o Senhor, a gente se incomoda, algo irrita, incomoda. Uma pessoa que está o tempo todo falando das coisas de Deus nos incomoda, mesmo sendo cristãos. Isso começa a nos incomodar, né? E aí, se eu ficar exposta demais às coisas de Deus, eu começo a me sentir incomodada, às vezes até irritada. E por quê? Se eu sou cristã. Se você é cristão, por que se incomoda? Por que isso acontece? Sabe o que é isso? O que nos incomoda? O pecado que é em nós. O pecado que há no meu coração, escondido, lá escondidinho, que pode ser orgulho, pode ser a mágoa, pode ser né, qualquer uma daquelas coisas que eu falei aqui no começo, né, que eu posso ter dado brecha. Tudo isso no meu coração abre uma brecha ferrenha para que, entre coisas que venham dominar o meu coração e a minha mente, de forma que eu não consiga nem me concentrar mais. Então eu começo a ouvir a palavra de Deus, não consigo me concentrar. Eu vou a uma igreja, o pensamento começa a devaneios, né? Começa a viajar. Então, tudo isso, irmãos, a gente começa a abrir brecha para ter áreas dominantes na nossa mente, do inimigo. Ele começa a dominar áreas que nos impedem e nos incomodam demais para a gente ouvir a palavra de Deus. E por quê? Por que ele quer trabalhar na nossa mente dessa forma? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu começo a me incomodar a ouvir a palavra de Deus, logo eu não vou ter fé no meu coração. Se eu não tenho fé, eu viro um alvo fácil. Né? Então, irmãos, nós viramos um alvo fácil. Então, o que acontece? Porque ele sabe, se eu começar a ler, se eu começar a ouvir a palavra de Deus, começar a meditar a palavra de Deus, eu vou ter fé no meu coração. Se eu tiver fé no meu coração, eu vou começar a buscar a Deus com mais intensidade, em espírito e em verdade. Se eu começar a fazer isso, eu vou começar a ser usado por Deus. Se eu começar a ser usado por Deus, eu vou alcançar vidas e vou libertar essas vidas da mão do inimigo. E o inimigo sabe disso. Está entendendo a estratégia? Então ele vem na fonte, que é a nossa mente. E aí a gente precisa vigiar, né? Então nós precisamos nos sondar. E se eu já estou nessa situação? Então eu preciso, né? A Bíblia fala, hoje é dia de ceia, a Bíblia fala que examine-se o homem a si mesmo, o apóstolo Paulo fala. Então eu preciso me examinar. Cada um de nós precisamos nos examinar. Até porque no dia do arrebatamento vai ser cada um por si e Deus por todos, literalmente, né? Então eu preciso me vigiar, todos nós precisamos nos vigiar, né? Então, o que será que eu sinto quando eu ouço a palavra de Deus? Será que algo me incomoda? Né? Então, mesmo qualquer coisa relacionada às coisas de Deus, será que estão me incomodando? Se isso está acontecendo, eu preciso de um arrependimento genuíno diante do Senhor, né? Preciso rejeitar essa atitude, preciso orar repreendendo isso em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, né? E a gente não pode diminuir o nome de Deus. Às vezes a gente fala assim, mas eu não vou incomodar a Deus com isso não, porque já tem gente demais orando a Deus, né? Deus tem muita coisa para fazer no mundo, olha só essa pandemia aí, quanta coisa Deus tem para fazer, né? Então eu não vou incomodar não, que é mais uma coisa. Nisso eu estou diminuindo a Deus, porque eu estou achando que Deus não é capaz de dar conta de tudo e mais o meu problema.
E a Bíblia fala, dai força ao seu nome. Como é que eu posso dar força ao nome de Deus? Acreditando que ele é forte para lidar com a situação que está me afligindo. Isso, assim que eu dou força ao nome do Senhor. Não é que ele precisa de ser força para ser mais forte, não, porque ele é. Eu crendo ou não, ele vai ser forte. Mas para ele, na minha vida, ser forte, eu preciso crer que ele é forte o suficiente para lidar com a situação que eu preciso. Né? Então, nós precisamos orar, clamar, para que todas essas brechas se fechem, né? Nos arrependermos, voltar atrás, voltar ao primeiro amor, né? Porque no primeiro amor a gente tem aquela alegria de meditar na palavra de Deus, de estar louvando o Senhor, de estar na casa do Senhor adorando, bendizendo o nome do Senhor, né? E assim, irmãos, nós vamos estar cumprindo o propósito de Deus. Vamos ser perseguidos? Sim. Vamos continuar sendo perseguidos pelo inimigo? Sim. Só que eu preciso proteger a minha mente, lembrando lá, acho que é em Efésios, se eu não me engano, que fala da armadura de Deus, né? A armadura de Deus, colocar o capacete da salvação. Então, se a minha mente estiver envolvida com a salvação, ou seja, com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, se eu conseguir me manter focada nisso, o que acontece, né? Diariamente, eu vou sofrer perseguição? Com certeza, você também, todos nós, como João. Só que aí o nosso foco já não está mais aqui. João perdeu a cabeça, esse mundo aqui, na verdade, para ele não fazia muita diferença. Porque ele não teve carro de luxo, não morou em palácio, não comeu em banquetes, né? Não se alimentou com banquetes, não teve nada disso. O foco dele era... Então, quando o inimigo veio, e aí como viu que espiritualmente não tinha como conseguir nada com ele, falou assim, então vamos matar mesmo. E aí ele perdeu a cabeça, literalmente. Mas, para o Senhor, tanto é que Jesus falou, dentre os filhos nascidos de mulher, ou seja, em toda a humanidade, não houve ninguém que fosse maior do que João. Então, se ele foi perseguido, nós seremos também. Só que acontece que a gente precisa aprender com ele a ser fiel e fiel até a morte, porque ele foi. Ele foi fiel até a morte, né? Então, eu preciso sondar. Hoje nós vamos participar da ceia, daqui a pouquinho, né? Então, eu quero convidar você para que a gente, né, possa estar meditando no nosso coração. Será que há ídolos no meu coração? Será que há coisas na minha mente, no meu coração, que estão me afastando do Senhor, fazendo com que eu perca o foco das coisas de Deus na minha vida, né? Será que está havendo essa perseguição, essa tormenta na minha mente de ansiedade, de depressão, de tristezas, de anseios mundanos, né? Eu não sei, cada um é um, né? Mas será que o território da minha mente, do meu coração, está ocupado por quem? E o mais importante, de agora em diante, desse momento em diante, eu vou deixar que quem domine esse território, né? Então, a mente é minha, a mente é sua, né? A escolha é minha e sua, né? E vai depender de agora em diante espiritualmente a decisão que nós vamos tomar, né? Então a palavra do Senhor diz, e eu coloco, né, a vida e a morte diante de ti, né? Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então que a gente possa estar escolhendo servir ao Senhor em espírito e em verdade, vigiando pelos nossos pensamentos, clamando, né, pela cobertura do Senhor na nossa mente, principalmente nesses tempos que temos vivido, que são tempos difíceis, né? Que eu creio que são os princípios das dores, que a palavra diz. Então, que a gente possa estar nos revestindo com a armadura de Deus, para que a nossa mente venha estar firmada no Senhor e a nossa mente não venha se perder, ainda que o inimigo queira cortar nossa cabeça fora, literalmente, mas a nossa mente e o nosso coração precisam estar firme no Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, tenha misericórdia das nossas vidas para que possamos, dia após dia, estar realmente firmados nele e cumprindo o propósito dele para a nossa vida. Amém? Bem, meus amados, hoje é um dia de ceia. E eu gostaria de fazer um fecho ligando o que eu li de início com isso que foi pregado, bem explanado pela irmã Daniela, e a ceia. Eu gostaria que todos nós, e você que está nos assistindo, você gravasse isto, que Jesus Cristo e João Batista, ele veio a esse mundo 100% homem. Igual a mim, igual a todos nós, inclusive igual a você.
Mas Deus fez uma separação, colocou como uma peça piloto, para que nós possamos olhar para todos os dois. Aí você vai entender o que foi lido no início, o que é ser quebrantado. Todos nós nascemos com o nosso eu. Jesus tinha o eu dele. Ele abriu mão dos atributos, dos direitos que ele tinha, mas para servir ao Pai. João Batista veio a esse mundo, como foi explicado. Ele não teve boas roupas, ele não teve boa alimentação. Ele veio para servir. Ou seja, eu, nós e você que está nos assistindo, você tem que olhar para João Batista e para Jesus Cristo. Porque é a função de nós, como cristãos, é matar o orgulho, matar a maldade dentro de nós, destruir essa vaidade que nós temos. Nós temos que tirar isto de nós. Amados, temos um exemplo nos dias de hoje. Você pode ter muito dinheiro, está proibido de gastar seu dinheiro, de sair à rua. E que está valendo o seu dinheiro? Está todos nós recolhidos dentro de casa, presos. É um momento para que você possa refletir. Você veio a esse mundo para quê? É o ir de pregar o evangelho como está escrito. E você tem dado seu tempo para Deus? Se você observar quantas pessoas têm morrido espiritualmente, em que você tem que ser um cristão. Você não tem que ser crente. Eu não sou crente, porque a palavra de Deus diz que até o diabo é crente. Nós não somos crentes, nós somos cristãos. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro. Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós somos seguidores de Cristo. E quando nós viemos no dia de ceia, que foi uma ordenança feita por Jesus Cristo, porque quando nós pegamos o pão, a Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. Então, há uma necessidade de nós termos no nosso coração, esse vem a ser o quebrantamento, é ter Jesus no nosso coração. E quando nós pegamos aquele cálice, foi dito por Jesus, isto é o cálice da nova aliança. Você tem que esquecer teu passado. Você tem que nascer de novo. Então, você tem que olhar para esse cálice e você olhar para a cruz, que Jesus derramou o sangue dele para que eu, nós e você que está nos assistindo, sermos salvos. Por isso, não perca essa oportunidade. Eu creio que nós já estamos vivendo o Apocalipse. A volta de Jesus pode ser até antes de nós ministrarmos essa ceia. E você quer ficar? Ou quer ser arrebatado? Comece a meditar nisso. Que o Senhor abençoe. Vamos servir a ceia. Amados, vamos orar. Vamos orar antes de participarmos com o pão e com o suco.
Senhor Deus, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu creio que nesse momento, Senhor, estamos quebrantados, Senhor, porque estamos ligados ao Teu Santo Espírito, Senhor. Podemos não estar enxergando, Senhor, mas pelos olhos da fé, sentimos, Senhor, que o Senhor está aqui presente, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, quando nós levantamos esse pão, Senhor, sentimos que simbolicamente, Senhor, representa Jesus Cristo, que tem que estar dentro de nós, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fazemos como Jesus Cristo fez. Partiu o pão e disse, este é meu corpo. Podemos participar. Em seguida, a palavra de Deus nos ensina que Jesus pegou o cálice e disse, é o cálice da nova aliança. Essa nova aliança é um renovo que nós precisamos fazer. Precisamos sempre estar limpando o nosso coração. Precisamos estarmos quebrantados para ter uma intimidade com Deus Pai. Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso, quando nós olhamos, será se nós estamos valorizando o sangue que Jesus derramou por mim, por nós, por você que está nos assistindo? Pense nisso. Se arrependa dos erros, dos pecados que temos cometido e faça uma nova aliança com o Senhor. Porque este é o momento da nova aliança. Podemos participar. Amados, procura reter no teu coração tudo isto que aconteceu aqui. Há uma necessidade de nós praticarmos. Lembre de uma coisa, a Bíblia fala que Deus é amor. A Bíblia não mente. Nós mentimos, mas a Bíblia não mente. Se Deus é o amor, e se a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, significa que nós somos amor. Nós não somos ódio. Nós temos que amar as pessoas. Nós temos que ter esse entendimento. Jesus deu a vida dele por mim e por você. João Batista, ele não entrou no pecado, ele enfrentou o pecado, foi contra o pecado. Ele perdeu a cabeça por uma justa causa. Agora, você perder a cabeça por causa do pecado, aí é triste. Estarei orando. Coloque a mão no teu coração. Talvez seja o momento do arrependimento, de uma nova aproximação, você, eu, todos nós, do Senhor. Senhor, Pai, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse instante, Senhor, estamos fazendo, Senhor, uma revisão na nossa vida, no nosso passado, Senhor, na nossa caminhada, na nossa comunhão com o Senhor. Pai, queremos pedir perdão, Senhor. Queremos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, fazer uma nova aliança com o Senhor. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos perdoe, Senhor, as nossas iniquidades. Porque a tua palavra, quando está escrita aqui iniquidade, é o pecar consciente, que é o que muito acontece com o ser humano, Pai. Ele sabe que é errado, mas ele peca, Pai. Isso é iniquidade. E por isso queremos eliminar da nossa vida, Pai. Para que, Pai, em nome de Jesus, possamos estarmos às 24 horas quebrantados, de prontidão, esperando estar a serviço do Senhor.
Não foi à toa que cantamos que eu vim a esse mundo, foi para te adorar, Pai. E queremos te adorar em espírito e em verdade, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor, nas nossas cabeças de quem está aqui, como de quem está nos assistindo, Senhor, o teu azeite, Senhor. Derrama, Senhor, o óleo da tua unção, Senhor. Senhor, derrama do teu sangue, Senhor, para que possamos estar purificados, santificados, para sermos, Senhor, uma nova vida, Senhor, para poder te adorar em espírito e verdade, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, queremos dar graças ao Senhor, por esses momentos que estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, e mesmo à distância, Senhor, estamos levando uma mensagem de conhecimento, de explanação, Senhor, para que venha esclarecer muitas dúvidas das pessoas, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma noite de paz, de tranquilidade, de saúde, Pai. Por isso, oramos e agradecemos. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã. Amém. Uma boa noite.